Encerradas as eleições no primeiro turno, os olhos agora se voltam para o segundo turno. Eu vou conversar com o nosso especialista em política, doutor Noemir Felipeto, para a gente falar um pouco dessas dúvidas para o segundo turno. Mato Grosso do Sul tem o segundo turno. Primeiro, o horário político começa quando? Segue normal, né? A contar desta sexta-feira, Antônio Carlos, é retomado o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para aqueles estados que não definiram a candidatura em primeiro turno, ou seja, aqueles candidatos ao executivo, a governador, que não fizeram 50% dos votos mais um, nós teremos a eleição para segundo turno, o mesmo acontecendo para a presidência da República. E no tocante ao horário eleitoral gratuito, então começa normalmente, horário de Brasília, 7 horas da manhã, no rádio e na hora do almoço, ao meio-dia, e na TV, ao meio-dia e 30 e também às 20h30, tudo no horário de Brasília. Quem justificou o voto ou votou em trânsito, qual que é a regra para o segundo turno? Quem justificou o voto pode votar no segundo turno, normalmente não tem problema algum. Agora, aquela pessoa que fez o requerimento para voto em trânsito apenas para presidente da República, se ele fez apenas para o primeiro turno, ele terá que votar ou justificar no tocante ao segundo turno. Agora, se a pessoa fez o pedido de voto em trânsito para o primeiro e para o segundo turno, é só ele retornar novamente ao seu local de votação e fazer a votação para presidente da República exclusivamente. Abstenção no primeiro turno aqui em Mato Grosso do Sul. Como que se justifica mais de 20%, doutor? É o descrédito que eu vejo que o eleitor tem, infelizmente, com a classe política. Eu sempre falo, e nas minhas palestras, nos meus encontros, nos meus comentários, de que é importante votar. Se o eleitor deixar de votar, ele vai estar não contribuindo com a população, porque a eleição vai acontecer do mesmo jeito como de fato aconteceu. Então essa é uma recomendação que a gente faz, que as autoridades fazem, que as pessoas fazem de maneira geral, para que o eleitor não deixe de participar do pleito. Vá lá, vote e escolha o candidato que melhor lhe convém. A abstenção, eu entendo que é ruim para o Brasil e também para os próprios candidatos. Por quê? Porque você não vai ter o direito de cobrar, porque se você não votou, você se absteve, você deixou de lado, você ficou inerte a uma situação tão importante que é essa eleição que vai definir os rumos do Brasil para os próximos 4 anos e também os rumos para aqueles locais onde haverá o segundo turno, como por exemplo aqui no Mato Grosso do Sul. Quem não votar e não justificar vai ter problema na Justiça Eleitoral. Exatamente. Se você ficar 3 eleições sem votar, automaticamente o seu título será cancelado. Agora, se você não justificar num período de 30 dias, aí você vai ter que pagar uma multa. Só que você não pode pagar, por exemplo, 3 multas ou ficar 3 eleições consecutivas sem justificar ou votar, porque aí automaticamente você terá o seu título cancelado. Bom, nós tivemos a experiência da biometria nesta eleição e em alguns casos demora muito grande. É o caso da biometria ou as pessoas tiveram dificuldade? Eu entendo que houve uma dificuldade maior para o eleitor porque ele tinha que escolher 5 candidatos, Antônio Carlos. Era um tanto quanto difícil, principalmente aquelas pessoas que têm um menor nível de estudo automaticamente. Agora, no segundo turno, eu vejo que vai ser mais fácil, porque são apenas 2 candidatos, no caso aqui do Mato Grosso do Sul em especial, você vota primeiro para governador, apenas 2 dígitos, e você vota para presidente da República, também apenas 2 dígitos. Eu vejo que nós teremos um número maior de eleitores e automaticamente um número maior de votos válidos, porque às vezes o eleitor ele foi para votar, ele queria votar no seu candidato, mas ele acabava não conseguindo, e esse voto automaticamente estaria sendo anulado, como nós temos aí um número muito alto de eleitores que anularam seu voto. Mas aí vem a pergunta, eles anularam porque eles queriam anular ou porque eles não conseguiram votar ou chegar até a presidência da República, por exemplo, que seria o 5º voto no primeiro turno? Esse é o questionamento. Bom, nós temos aí Mato Grosso do Sul no segundo turno, presidência da República. Quais os outros estados, ou que nós vamos ter segundo turno, ou já ficaram definidos nessas eleições de 2022, doutor? Além de Mato Grosso do Sul, que é o estado onde nós residimos, nós teremos eleições para segundo turno em Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e o estado de São Paulo.
por volta de 7 da noite, nós já tínhamos, claro, fazendo algumas contas ainda, mas a Justiça Eleitoral já tinha colocado praticamente os números finais. A expectativa agora para esse segundo turno? Eu acredito que a apuração será mais rápida ainda, e vou te dizer por quê. Primeiro, porque são apenas 2 candidatos, né? E outro fato importante também, às 4 horas da tarde, horário de Mato Grosso do Sul, ou às 5 da tarde, horário de Brasília, praticamente já vai começar a apuração. E como são apenas 2 candidatos, eu entendo que no máximo 8 horas da noite, horário de Brasília, 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós já teremos um balizamento de quem será, no caso, o próximo presidente da República, e em especial aqui em Mato Grosso do Sul, quem será o próximo governador de estado.